Começando mais um vídeo, pessoal, para vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, pessoal. Governo, política. É o que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo não. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi o primeiro mês do governo Lula. 5 medidas para você que ele fez ou algumas coisas que ele voltou atrás do que era no governo Bolsonaro. Lembrando, pessoal, esse é um vídeo muito trabalhoso de ser feito. Eu tive que pesquisar muita coisa para vocês em vários sites. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, pessoal, deixa aquele like marotíssimo, mas é só se você gostar, na confiança, e se inscreva também. É muito importante para mim, certo? E me diga aqui nos comentários o que você tem achado dessas mudanças no atual governo. A primeira delas, pessoal, é o Bolsa Família, que antes chamado pelo governo Bolsonaro de Auxílio Brasil, mas que antes sempre foi conhecido como Bolsa Família. Atualmente o Lula voltou para o nome Bolsa Família e também, como no governo passado, que estava sendo pago R$ 600, ele prometeu 600 mais R$ 150 por crianças até 6 anos de idade. Então é R$ 600 por família, mais R$ 150 por cada criança que tiver até 6 anos de idade. Lembrando, pessoal, antes do Bolsonaro, o Lula, que vinha de Lula, Dilma, Temer, pagava em média R$ 182 por família. Hoje, antes do Lula, no caso, né? O governo Bolsonaro estava pagando R$ 600, 3 vezes e mais alguma coisa a mais aí. Então o Lula decidiu manter os 600 e ainda colocar mais 150 por criança até 6 anos de idade. O segundo, pessoal, é a revogação do decreto de armas feito por Bolsonaro em 2019. Esse decreto, pessoal, ele liberava pessoas que morassem em áreas urbanas, áreas rurais, militares ou não militares, CACs, que são os atiradores esportivos, caçadores, daria direito a quase toda a população. É claro, você tinha que ter alguns requisitos ali, ser acima de 25 anos, fazer vários exames, testes psicológicos, para aí sim poder ter sua arma. E outra, você poderia ter de 1 a 4 armas. É lógico, alguns casos específicos até um pouquinho mais, mas não podia comprar 20, 30 armas, entendeu? Você tinha um limite ali para você comprar. Foi revogado pelo Lula. Então ele voltou atrás, agora suspendeu por tempo indeterminado para você tirar o seu porte de arma. Então a partir de agora você não pode tirar. Não é nada definido ainda, mas a momento está suspendido você tirar qualquer tipo de porte de arma. Lembrando, pessoal, isso, se eu não me engano, foi uma das primeiras medidas do governo Lula. No segundo dia, ele já decretou esse revogaço aí, né? Teve várias outras coisas, mas dentre elas a revogação do decreto de armas de Bolsonaro. O terceiro, pessoal, é a liberação do sigilo de 100 anos, como prometido em sua campanha e pré-campanha, que ele perguntava tanto de por que Bolsonaro coloca sigilo em tudo. E realmente, se você for pesquisar, tem mais de 800 arquivos do governo Bolsonaro que estão com sigilo de 100 anos e que o Lula ainda está indo atrás para poder descobrir um por um o que tem em cada coisa, certo? Isso levantou muito alerta, né, para os brasileiros, porque, cara, por que tem sigilo em tanta coisa? O que o Bolsonaro está escondendo? E o Lula, como não é tonto, não deixou passar, é claro. Como vocês podem ver, liberou os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro, que deu muita polêmica também, que na verdade não tem nada demais. E ele gastou 3 vezes menos do que o Lula gastou há 20 anos atrás. Então, meio que morreu por terra. O governo Lula também liberou o sigilo de 100 anos sobre algumas visitas a Michelle Bolsonaro, né, na casa dela. Ele criticou muito o governo Bolsonaro sobre esses sigilos que ele colocava, mas olha quem aparece agora colocando sigilo em coisas também. É o nosso queridíssimo Lula. Colocou 2 sigilos atualmente, pessoal, que eu pesquisei, né? Primeiro, colocou sigilo de 100 anos para não divulgar os gastos e nem a lista de convidados da posse dele para presidente. Não era você, Lula, que não queria que fizesse sigilo? Não, beleza. Segundo, que foi, acho que há 2 ou 3 dias atrás, ele colocou sigilo também sobre as gravações das invasões no dia 8 de janeiro, que teve lá em Brasília. Mas não era você que queria descobrir, Lula, o que tinha acontecido? Agora tem que colocar sigilo nas imagens? O que será que tem de errado aí? Quarto, pessoal, Lei Rouanet. O governo Bolsonaro fez um corte gigantesco nessa questão da Lei Rouanet. Antigamente, pessoal, os artistas recebiam um cachê gigante, gigante. Eu vou trazer um dado para você que irritou muito, mas muito a galera dos artistas aí, e que talvez muitos deles se viraram contra o Bolsonaro por causa disso. Porque muitos recebiam salários estrondosos do governo para não fazer nada, eu diria. O teto do cachê para um artista antes
antes do Bolsonaro era 45 mil reais. O Bolsonaro diminuiu para 3 mil reais. Em alguns casos até 3,5. É lógico, eu estou falando de uma medida só que aconteceu. Teve outras coisas relacionadas à Lei Rouanet. A Lei Rouanet não se baseia só nisso. Mas a principal que eu vejo que afetou a maioria dos artistas e que eles ficaram pé da vida foi por causa disso. Esse foi um dos grandes motivos, eu acho, que afastou um pouco a galera artística do governo Bolsonaro. E por último, pessoal, o número 5 é a retomada dos compromissos climáticos e ambientais da Amazônia. Quando o Bolsonaro assumiu, logo no seu primeiro ano de mandato, ele extinguiu praticamente o Fundo Amazônia, que era um fundo que recebia incentivos de outros países para cuidar da Amazônia. Então o Bolsonaro falou, eu não preciso de ajuda de ninguém, a Amazônia é nossa e ponto final. O Lula, acho que no primeiro ou segundo dia de mandato, já voltou com o Fundo Amazônia e também já foi anunciado por 2 países que eles voltarão a ajudar a Amazônia financeiramente, a Noruega e a Alemanha. Outra coisa muito importante é a mineração artesanal. O governo Lula revogou todo o apoio a esse tipo de mineração, porque ele acredita que isso incentivaria o garimpo legal. Então ele revogou, não tem mais isso. E por último, o Conselho Nacional da Amazônia. O Lula extinguiu esse conselho. Com o encerramento do conselho, o presidente Lula retomou a ação para prevenção e desmatamento da Amazônia Legal. Pessoal, essas foram as 5 principais medidas que eu vi, que foram adotadas ou revogadas pelo governo Lula. E eu queria dizer uma coisa muito importante e um pouco chata, talvez. A gente não pode, pessoal, deixar o fanatismo tomar conta do nosso coração e talvez mostrar uma coisa que não é verdade pra gente. A gente tem que buscar sempre a verdade, nada mais do que isso. Não é porque um influenciador falou, não é porque uma mídia falou, a gente tem que procurar o que é a verdade. E ela sim vai nos guiar. Não deixem que as mentiras e o acúmulo de várias mentiras te levem a um precipício sem fim. Você sabe o que é bom e o que é ruim para você e para o seu país. É lógico, você não vai ter certeza de tudo, mas o caminho você sabe como é que é. Então aqui vou deixar a minha opinião para você sobre os 5 fatos, listados de um a um, de maneira bem rápida. Para mim, o Bolsa Família com R$ 600 mais 150 por cabeça é uma coisa boa, porque vai ajudar muitas pessoas que estão passando por momentos de necessidade, extrema pobreza, não tem tanta, educação. O segundo ponto, que é a revogação do decreto de armas, para mim isso não tem nenhum ponto positivo. Eu vejo totalmente de uma forma negativa, porque não que eu goste de arma ou que eu quero que as pessoas morram, não, nada disso. Só que eu vejo que se o bandido sabe que se ele vai roubar um carro, o cara pode estar armado, se ele vai roubar um comércio, o cara pode estar armado, se ele vai entrar na sua casa, o cara pode ter uma arma no colchão ou em algum lugar. Isso sim deixa o bandido com medo. E automaticamente a taxa de criminalidade diminui. Eu vejo como uma forma de se defender. E não vem falar que tem bandido comprando arma porque tá tirando porte. Cara, não é assim. Não é fácil você comprar uma arma na esquina ali. E sempre vai existir o tráfico ilegal de arma. Você tendo porte ou não tendo porte. Agora, se a população tá armada e se defendendo, é muito importante. O terceiro, liberação do sigilo de 100 anos. Eu acho que, cara, realmente isso foi certo, tem que ser feito, tem que ser tudo às claras e não tem que ter dúvida de ninguém. O quarto, aumento da Lei Rouanet. Eu acho isso totalmente errado. Na minha opinião, a Lei Rouanet deveria servir para pessoas que estão começando no ramo artístico e precisam de um auxílio, precisam dar aquele bump inicial, sabe? Aquele salto, precisam se manter vivendo em outra cidade, se alimentando, transporte. Aí sim, eu vejo que a Lei Rouanet deveria servir para isso. Agora, pessoas que já têm a vida estabilizada, que já são artistas conhecidos e continuam recebendo da Lei Rouanet, eu acho que isso é um abuso. Então, na minha opinião, deveria ter um controle maior sobre essas coisas e não sair distribuindo dinheiro para todo mundo aí. E por último, a retomada dos compromissos ambientais e climáticos na Amazônia. Eu vejo que isso é bom. O governo vai receber dinheiro de outros países para manter a Amazônia funcionando, sendo pouco desmatada, deixando ela linda como deve ser, cheio de verde. Só que tem um ponto negativo também, que eu vejo. Esses países que estão deixando dinheiro aqui no Brasil, eles não podem achar que eles são dono da Amazônia também, que é o que o governo Bolsonaro não queria que acontecesse. Porque eles querem dar dinheiro, mas eles querem opinar, eles querem ter parte, eles querem não sei o quê. Não, você está dando dinheiro porque você quer que a Amazônia, vamos dizer, é o coração do mundo. Se a Amazônia destrói, países e continentes vão sofrer com seca, com fome, falta de chuva, mudança climática brusca, não só os países, o Brasil também. Mas então eles têm que pensar que eles estão investindo dinheiro, mas que ao mesmo tempo vai refletir no país deles.
mas não que eles estão dando dinheiro e que eles são dono daqui, não. Então eu vejo assim, quer ajudar? Legal, top pra caramba. Só que não venha pensar que a Amazônia é sua, não, a Amazônia é nossa. Mas é isso, pessoal, foi um vídeo bem completo e que eu fiz de todo o coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like na confiança e me diga aqui nos comentários sobre o que você acha de tudo isso que tem sido feito pelo governo nos 30 primeiros dias, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!